O ar de Lisboa estava carregado naquela tarde de verão, o tipo de calor que se agarra à pele como um amante ciumento, misturado ao perfume das jasmins que trepavam pelas paredes de azulejos desbotados do bairro da Alfama. Beatriz Oliveira, com seus 28 anos e um sorriso que conquistava milhões nas redes sociais, preparava-se para mais uma live no Instagram. Seus seguidores, fiéis como os peregrinos de Fátima, aguardavam ansiosamente por suas histórias, receitas de pastéis de nata reinventados com toques modernos, passeios pelo Tejo ao pôr do sol e, ocasionalmente, vislumbres de sua vida amorosa com Sofia, a parceira que era o sol discreto por trás de sua estrela reluzente. Mas naquela hora, o mundo de Beatriz desabou como um fado cantado em tons menores. Prontos, amores? Vamos começar, disse ela à câmara do celular, ajustando o colar de filigrana minhota que Sofia lhe dera no aniversário. O chat explodia, corações, emojis de fogo, perguntas sobre o novo vestido inspirado nas saias das ranchadas alentejanas. Beatriz ria, os olhos castanhos brilhando sob a luz filtrada pelas persianas de madeira. Era sua rotina, sua armadura contra as inseguranças que ninguém via, a pressão de ser a influencer carismática que inspirava mulheres a abraçarem sua identidade lésbica em um país onde o amor entre mulheres ainda ecoava sussurros de aceitação misturada a julgamentos velados. Então, o telefone vibrou. Uma notificação do WhatsApp de Sofia. Beatriz hesitou, mas clicou, pensando ser uma mensagem carinhosa de apoio. Em vez disso, uma foto, Sofia em um café na Baixa, rindo com uma mulher desconhecida, os braços delas entrelaçados de forma que parecia mais que amizade. A legenda, reencontro inesperado com a velha amiga de Coimbra. Saudade. O coração de Beatriz parou. A velha amiga era Inês, a ex de Sofia, aquela sombra do passado que sempre pairava como neblina do Douro nas manhãs frias. Ciúmes, afiado como uma navalha de barbeiro em Belém, cortou fundo. Beatriz? Tudo bem aí? Perguntou uma seguidora no chat. Ela piscou, forçando um sorriso. Mas o tremor nas mãos traía. Desculpem, gente. Eu não posso hoje. E desligou a live. Abruptamente. Sem adeus, sem explicação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os seguidores, chocados, inundaram os comentários. O que aconteceu? Beatriz fala com a gente. Ciúmes da Sofia? Dramático demais. Isso é fake para views? E Sofia, assistindo de longe, sentiu o estômago revirar. O que havia dado errado no paraíso que construíram? Beatriz largou o celular na mesa de mármore da cozinha, o aparelho quicando como seu pulso acelerado. A casa que dividia com Sofia no bairro Alto era um refúgio de memórias, paredes cobertas de azulejos recuperados de uma antiga casa em Sintra, fotos delas duas em viagens pelo Algarve, com o mar azul turquesa como testemunha de promessas sussurradas ao vento. Mas agora tudo parecia sufocante. Ela correu para o quarto, às lágrimas quentes traçando caminhos pelo rosto maquiado para a live. Como ela pôde, murmurou para si mesma, imaginando Inês, alta, loira, com aquele ar de intelectual coimbrã que sempre intimidara. Sofia havia prometido que o passado estava enterrado, como os ossos dos navegadores no mosteiro dos Jerónimos. Enquanto isso, na Baixa, Sofia Mendes, 26 anos, professora de literatura na Universidade de Lisboa, pagava o café com mãos trêmulas. Inês era mesmo só uma velha amiga, encontrada por acaso na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, onde folheavam edições antigas de Pessoa. Lembra daquela noite no fado da Rua do Carmo, rir Inês, e Sofia, nostálgica, postar a foto sem pensar nas consequências. Ela amava Beatriz com a intensidade de um romance de Eça de Queiroz, profundo, conflituoso, eterno. Mas o ciúme de Beatriz era como o saudosismo português, uma melancolia que envenenava o presente com ecos do que poderia ter sido. Sofia pegou o telemóvel e viu as notificações explodindo. A live cancelada. Mensagens de amigos em comum. O que rolou? Beatriz surtou? Seu coração apertou. Ela correu pelas ruas de calçada portuguesa, o som dos seus saltos e quando como um lamento de Amália Rodrigues.
Chegando ao bairro alto, encontrou a porta entreaberta, Beatriz sentada no chão, abraçando os joelhos, o vestido amarrotado como uma bandeira de rendição. Beatriz. Amor, o que foi isso? Sofia ajoelhou-se, tocando o ombro dela com delicadeza, como se tocasse uma peça de porcelana de vista alegre. Você e a Inês. De novo. A voz de Beatriz era um sussurro rouco, carregado de dor. Eu vi a foto. Vocês pareciam felizes. Como antes de mim. Sofia negou com a cabeça, os cachos castanhos balançando. Era só um reencontro inocente. Inês é casada agora com um homem de Leiria. Eu postei porque sinto falta daquela época, mas não dela. Eu sinto falta de nós, de como éramos livres antes da fama te engolir. A fama. Beatriz havia começado como uma simples blogueira de moda lésbica, compartilhando looks inspirados nas mulheres fortes da história portuguesa, de Joana Vaz, a amante secreta de D. Sebastião, a contemporâneas ativistas pelos direitos LGBTQ+, em Lisboa. Seus vídeos viralizaram durante o orgulho do ano passado, na parada colorida da Avenida da Liberdade, onde ela e Sofia marcharam de mãos dadas, beijando-se sob os aplausos. Mas com a popularidade veio o escrutínio, trolls homofóbicos, marcas que a pressionavam por conteúdo perfeito e o medo constante de que Sofia, com sua vida quieta de livros e aulas, se cansasse da exposição. Você não entende, disse Beatriz, levantando-se de repente, os olhos flamejando como o sol poente sobre o castelo de São Jorge. Todo mundo nos vê como o casal ideal. Beatriz e Sofia, o amor português moderno. Mas e se for só uma ilusão? E se você acordar um dia e quiser algo real, não essa performance diária? Sofia puxou-a para um abraço, sentindo o corpo rígido de Beatriz amolecer aos poucos. Isso é real, Beatriz. Nós somos reais. Lembra da nossa primeira viagem a Porto? Caminhando pelas ribeiras, bebendo vinho do Porto no Café Majestic, prometendo que nada nos esperaria, nem o Tejo, nem o Douro, nem o mundo inteiro. Elas se beijaram então, um beijo salgado de lágrimas, cheio da paixão que só o amor lésbico em terras lusas pode carregar, resiliente, poético, entrelaçado com a saudade de ser vista, de ser amada sem máscaras. Mas o ciúme não se dissipava tão facilmente. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Beatriz rolava no escuro, o telemóvel aceso com comentários dos seguidores. Beatriz, você é humana, tá tudo bem. Apoio total, mas cuida do teu coração. E um, anônimo e cruel, ciúmes de lésbica? Patético. Volta para o armário. No dia seguinte, Beatriz acordou com uma determinação feroz. Ela não cancelaria o mundo por um erro. Mas o incidente havia rachado algo entre elas, uma fissura fina como as veias de ouro em folhas de louro cozinhadas no Natal. Sofia sugeriu terapia de casal, algo moderno que contrastava com as tradições católicas que ainda pairavam na família dela, vinda do interior do Alentejo, onde o amor entre mulheres era sussurrado como segredos em festas de santos. Beatriz concordou, mas no fundo temia que o ciúme fosse uma herança. Sua mãe, viúva prematura, sempre alertara sobre esses amores que queimam rápido como fogo de artifício em Cascais. Enquanto isso, os seguidores não paravam. A hashtag Beatriz Live cancelada trendingava, misturando apoio e especulação. Uma marca de cosméticos, parceira fiel, enviou uma mensagem. Querida, precisamos conversar sobre o impacto. Beatriz sentiu o peso da coroa digital. Ela era mais que uma influencer, era um símbolo para garotas como ela, que cresciam em vilas do Minho sonhando com liberdade em Lisboa. Mas símbolos sangram. Dias se passaram em uma dança tensa, jantares silenciosos com bacalhau à brás preparado por Sofia, passeios forçados pelo Jardim da Estrela, onde se sentavam sob as árvores centenárias, falando de tudo menos do elefante na sala. Até que veio o convite, um evento de moda lésbica em Faro, no Algarve, onde Beatriz seria palestrante. Vai comigo? Perguntou ela a Sofia, os olhos suplicantes. Claro, amor. Vamos reconectar.
Mas no avião, Beatriz viu Sofia folheando um livro de poesia de Sofia de Melbrenner e o ciúme sussurrou de novo. E se Inês escrevesse versos para ela? Em Faro, o sol do sul beijava a pele delas como um amante generoso. O evento era um oásis, mulheres de todos os cantos de Portugal, dançando forró adaptado com toques de fado, compartilhando histórias de coming out em famílias conservadoras. Beatriz subiu ao palco, o microfone na mão como uma espada. Obrigada por estarem aqui. Eu cancelei uma live por ciúmes essa semana. Sim, eu, a perfeita Beatriz. E sabe o que aprendi? O amor não é uma live editada. É cru, é doloroso, é como o mar do Algarve, calmo um dia, tempestuoso no outro. Aplausos ecoaram. Sofia, na primeira fila, chorava, orgulhosa. Mas no coquetel pós-evento, Beatriz viu Inês. Não era coincidência, Inês era palestrante também, convidada pela organização. O destino, caprichoso como as lendas de mouros em castelos abandonados, jogava seu dado. Beatriz, prazer em conhecê-la pessoalmente, disse Inês, estendendo a mão com um sorriso educado. Sofia, ao lado, congelou. O ciúme de Beatriz, adormecido, acordou rugindo. Mas dessa vez, ela não fugiria. O prazer é meu. E obrigada por me lembrar que o passado não define o futuro. Naquela noite, no hotel à beira-mar, Beatriz e Sofia confrontaram o fantasma. Eu te amo, mas preciso confiar, confessou Beatriz, enquanto as ondas lambiam a praia de areia dourada. Sofia, com lágrimas nos olhos, prometeu transparência. Elas fizeram amor sob as estrelas, um ato terno de reconciliação, sem pressa, como o lento virar das páginas de um livro antigo. Mas o conflito maior pairava. De volta a Lisboa, Beatriz descobriu que o mês seguinte, ciumenta de sua fama, havia vazado mensagens privadas, não dela, mas de Sofia com Inês, antigas e inocentes. O escândalo explodiu nas redes. Sofia trai Beatriz? Seguidores divididos, alguns abandonando o barco como ratos em uma galé afundando. Beatriz sentiu a traição como um punhal. Não era física, mas emocional, a ilusão de perfeição despedaçada. Como você pôde guardar isso? Gritou ela para Sofia, na cozinha agora fria como um inverno no Gerês. Eu não guardei nada. Eram mensagens de anos atrás. Sofia rebateu, a voz quebrando como vidro rachado. A discussão escalou, palavras afiadas voando como setas em uma tourada de ribatejana. Beatriz saiu porta afora, vagando pelas ruas noturnas do Chiado, onde casais heterossexuais passeavam alheios. Ela sentou-se em um banco, ouvindo um músico de rua tocar fado no violão, a melodia de saudade e quando sua alma partida. A madrugada em Lisboa tem um encanto traiçoeiro, as luzes dos lampiões dançando nas poças de chuva recente, o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao sal do Tejo e o silêncio que amplifica os lamentos internos. Beatriz caminhava sem rumo, o casaco apertado contra o peito, como se pudesse conter o furacão dentro dela. O vazamento das mensagens havia-se espalhado como fogo em palha seca, screenshots circulando em grupos do WhatsApp, stories no Instagram com setas apontando para provas de infidelidade. Beatriz merecia melhor, diziam alguns. Drama fabricado por views, ironizavam outros. Ela, que sempre pregara a autenticidade, agora era o centro de uma novela portuguesa, cheia de twists e traições. Sentou-se na escadaria do convento do Carmo, ruínas góticas que sobreviviam a terremotos literais e metafóricos. Ali, sob o céu estrelado, lembrou-se de como conhecera Sofia. Foi em uma leitura de poesia na livraria Ler Devagar, no Lisboa Factory, um templo de livros velhos e arte urbana onde o cheiro de papel envelhecido competia com um café forte. Beatriz, nervosa por seu primeiro evento como influencer, tropeçara em uma pilha de volumes de Fernando Pessoa. Sofia, com seu riso como sinos de igreja em Évora, a ajudar a levantar. O heteronimo certo te derrubou, brincara ela, citando Álvaro de Campos.
Daquele dia em diante, foram inseparáveis. Piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela, noites dançando morna na Madeira durante férias e conversas profundas sobre ser lésbica em Portugal, onde o casamento igualitário era lei desde 2010, mas o preconceito ainda sussurrava nas freguesias conservadoras. Agora, tudo ameaçava ruir. Beatriz pegou o telemóvel, ignorando as centenas de notificações, e ligou para sua melhor amiga, Mariana, uma designer gráfica de Setúbal que ancorava na sanidade. Mari, eu acho que acabou. Não fala besteira, Beatriz. Vai para casa. Fala com ela. O ciúme é como o vinho do Douro, envelhece mal se não for decantado. Mas o orgulho, esse traço tão português, a manteve ali até o amanhecer. Quando voltou, encontrou Sofia encolhida no sofá, olhos vermelhos, uma xícara de chá de camomila fria na mão. Eu chamei a polícia cibernética, disse Sofia baixinho. O vazamento veio de uma conta falsa, ligada ao Mexfan que você bloqueou meses atrás por assédio. Beatriz parou, o peso aliviando ligeiramente. Não era traição de Sofia, mas de um estranho, o preço da visibilidade online. Ela sentou-se ao lado, o silêncio entre elas denso como névoa matinal em Aveiro. Desculpa por duvidar. Mas dói, Sofia. Dói ver nosso amor exposto, julgado por estranhos que não sabem o que é acordar com o som do teu riso e sentir que o mundo faz sentido. Sofia pegou a sua mão, traçando os dedos como se lesse braille. Eu sei. E eu sinto mesmo. Lembra quando te contei sobre Inês? Foi antes de nós, um amor de juventude, cheio de paixão mas sem raízes. Com você é diferente. É como a azulejaria, padrões intricados que contam nossa história, bela e duradoura. Elas choraram juntas então, um choro catártico que lavou as feridas. Decidiram pausar as redes por uma semana, um detox digital, inspirado nos retiros de silêncio nos mosteiros do interior. Foram para a casa de família de Sofia no Alentejo, uma quinta branca com oliveiras centenárias e o horizonte plano como um mar de trigo. Lá, sem sinal forte, elas reconectaram, cozinhando ensopado de borrego ao som de ranchos folclóricos no rádio, caminhando por trilhas onde cabras pastavam e à noite, deitadas na rede, contando estrelas como segredos. Eu tenho medo de te perder para a fama, confessou Sofia ao entardecer enquanto colhiam figos maduros do pomar. Você brilha tanto, Beatriz. E eu sou só uma professora, com aulas de Camões e sonetos que ninguém mais lê. Você é minha musa, rebateu Beatriz, lambuzando o figo nos lábios dela. Sem você, eu sou só luz sem calor. A fama é passageira, como as festas de São João em Porto. Nosso amor é eterno, como o fado. O retiro curou parte da rachadura, mas o mundo exterior não esperava. De volta a Lisboa, os seguidores, leais, lançaram a campanha Apoio a Beatriz Sofia, com artes inspiradas em painéis de azulejos retratando casais lésbicos históricos fictícios. Marcas voltaram com propostas mais sensíveis, uma linha de cosméticos Saudade de Amor, celebrando emoções autênticas. Mas o verdadeiro conflito veio de dentro. Beatriz recebeu um e-mail de sua mãe, de Braga, terra de santuários e tradições. Filha, ouvi sobre o escândalo. Volta para casa. Esse mundo de telas te está a enlouquecer. E essa Sofia. Pensa no que as pessoas dizem. A homofobia velada, enraizada em gerações de fé católica, feriu mais que os trolls. Beatriz confrontou sua herança, crescer ouvindo histórias de avós que escondiam amores proibidos durante o salazarismo, quando ser diferente era crime. Eu não posso viver para agradar fantasmas, disse ela a Sofia, rasgando a carta simbólica. Mas a semente da dúvida plantada cresceu. Durante uma live de retorno, Beatriz anunciou uma pausa maior. Vou viajar sozinha pelo país, redescobrindo Portugal e a mim mesma. Obrigada pelo apoio, amores. Sofia, magoada mas compreensiva, acenou adeus no aeroporto. Encontra o que precisa. Eu estarei aqui, como o Tejo esperando Má. A viagem de Beatriz foi uma odisseia lusitana, de comboio para o norte, visitando as caves de vinho do Douro, onde o rio serpenteava como veias de terra fértil.
Em uma degustação em Pinhão, encontrou uma enóloga lésbica mais velha que compartilhou histórias de amor escondidos nas vinhas. O ciúme é como um mosto fermentando, transforma-se se souberes guiar. Em Coimbra, subiu à Universidade Antiga, tocando as paredes onde gerações de mulheres sonharam em segredo. Lá, ligou para Sofia: sinto tua falta. Mas estou aprendendo a amar sem medo. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia lidava com sua própria tempestade. Inês reapareceu, não por romance, mas por preocupação. Eu vi o vazamento. Posso ajudar? Conheço um advogado em cibercrimes. O encontro inocente, em um chá na Confeitaria Nacional, foi fotografado por um paparazzo digital, reacendendo rumores. Sofia, exausta, questionou: valia a pena escrutínio eterno? O clímax veio em uma noite chuvosa. Beatriz, de volta inesperadamente de uma parada em Évora, encontrou Sofia chorando ao telefone com a mãe dela, que pressionava por normalidade. Eu te amo, mas isso está-me matando, soluçava Sofia. Beatriz entrou como um furacão, abraçando-a: não deixa que nos separem. Somos mais fortes que isso. Mas a traição final veio de onde menos esperavam. A gerente de Beatriz, uma mulher ambiciosa de Cascais, havia vazado as mensagens antigas para criar buzz e aumentar seguidores. Descoberta por acidente em e-mails hackeados, a gerente negou, mas provas surgiram. Beatriz demitiu-a na hora, sentindo o gosto amargo da ambição alheia. Traída por quem eu confiava no trabalho, lamentou ela a Sofia. Como posso confiar em alguém? No amor, confia em mim. No resto, aprenda a filtrar. Elas decidiram juntos, uma live conjunta, vulnerável, contando tudo. Milhares assistiram, o chat um mar de empatia. Vocês são inspiração, Portugal ama vocês. A live conjunta foi um ato de coragem, como os exploradores de Vasco da Gama enfrentando o Cabo da Boa Esperança, incerto, mas cheio de promessas de novos mundos. Beatriz e Sofia sentaram-se no terraço da casa, com vista para as 7 colinas de Lisboa, uma garrafa de vinho verde entre elas, copos tilintando como brindes a um futuro reconstruído. Boa noite, família, começou Beatriz, a voz firme mas trêmula. Hoje, não é sobre moda ou receitas. É sobre nós. Sobre ciúme, traição e o que significa amar como mulheres em Portugal. Sofia pegou a mão dela, os anéis de prata, um presente de uma joalheira lésbica de Tavira, entrelaçando-se. Eu cresci no Alentejo, onde o amor era simples, terra, família, tradição. Mas amar Beatriz me ensinou que o amor é também rebelião, poesia, luta. Elas contaram tudo, o cancelamento da live, o vazamento, a gerente traidora presa por difamação cibernética. O chat explodiu em solidariedade, histórias compartilhadas de relacionamentos LGBTQ+ testados pela sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios do passado conservador. Uma seguidora de Faro escreveu: vocês me deram coragem para sair do armário na minha vila pescadora. Outra, de Braga: obrigada por mostrar que o amor lésbico é tão português quanto o fado, cheio de alma e dor. A live terminou com elas cantando um fado lésbico adaptado, Estranha Forma de Vida, com letras alteradas para celebrar seu amor. Os views bateram recordes, mas mais importante, o laço entre elas se fortaleceu, como raízes de sobreiro no solo alentejano. Porém, o drama não acabava ali. A mãe de Beatriz, Dona Rosa, uma viúva de 55 anos que tricotava mantas em Braga enquanto rezava pelo filho único que nunca veio, decidiu intervir. Chegou a Lisboa de comboio alfa pendular, carregando uma mala de doces conventuais e um rosário de preocupações. Filha, isso de mostrar tudo na internet é pecado. E essa vida com outra mulher? Deus perdoa, mas a família sofre. O confronto aconteceu na cozinha, com Sofia discretamente no quarto. Beatriz, farta de silêncios familiares, explodiu: mãe, eu sou feliz. Sofia é minha família. Você escondeu o tio que era gay, mandou para o Brasil no tempo do Salazar. Não repita isso comigo. Dona Rosa chorou, as mãos calejadas de anos lavando roupas no rio Cava apertando o avental. Eu só quero te proteger.
O mundo é cruel com as diferentes. Sofia entrou então, oferecendo um abraço. Dona Rosa, eu respeito sua fé. Mas o amor não é crueldade. É graça, como a Virgem de Fátima. A conversa se estendeu pela noite, regada a chá de ervas e memórias. Dona Rosa, tocada pela sinceridade, confessou seu próprio segredo, uma amizade profunda na juventude com uma mulher do cor da igreja, um amor não consumado mas eterno. Talvez eu entenda mais do que pensas. Partiu prometendo visitas, um passo pequeno mas significativo na ponte entre gerações. Enquanto isso, o casal enfrentava um novo conflito externo. Uma revista sensacionalista, inspirada nos tabloides britânicos mas com sotaque lisboeta, publicou uma exclusiva alegando que Sofia tinha um caso com Inês. Fotos granuladas de cafés inocentes foram manipuladas. O ciúme de Beatriz ressurgiu, mas dessa vez, controlado. Vamos investigar juntas, propôs ela. Contrataram um detetive particular, um ex-policial de Évora com bigode a Camões e olfato para mentiras. Descobriu que a fonte era a ex-gerente, vingativa, vendendo mentiras para um jornalista faminto por cliques. O escândalo revirou contra a revista, que retratou-se publicamente, pagando indenização que Beatriz doou a uma ONG LGBTQ+, em Porto. O incidente, porém, aprofundou sua intimidade. Em uma escapada romântica a Sintra, entre os palácios românticos e florestas encantadas, elas renovaram votos informais sob a cruz do cabeço da cruz. Prometa amar-te nas tormentas e calmarias, como o Atlântico ama a costa, jurou Sofia. Beatriz respondeu com um anel de ouro de filigrana, símbolo de uniões eternas no norte. De volta, Beatriz lançou uma série de posts sobre amor autêntico em Portugal. Perfis de casais lésbicos históricos fictícios inspirados em figuras reais, como as amantes de rainhas esquecidas, intercalados com suas próprias reflexões. Seguidores cresceram, mas mais valioso, conexões reais floresceram, convites para palestras em festivais de cinema que era em Setúbal, parcerias com vinícolas do Dão que celebravam diversidade. Mas o ápice emocional veio inesperado. Sofia descobriu estar grávida, não biologicamente, mas através de uma decisão de adoção acelerada por uma conhecida em crise. Uma menina de 4 anos, órfã de uma família de imigrantes cabo-verdianos em Lisboa, precisava de um lar. Vamos ser mães? Perguntou Sofia, os olhos brilhando como um mar de Sagres. Beatriz hesitou, o fantasma do ciúme sussurrando. E se eu não for suficiente? A fama me roubará tempo. Mas o amor venceu. Sim. Vamos dar a ela o Portugal que merecemos, inclusivo, amoroso. A adoção trouxe novos desafios, burocracia lenta como tráfego na Ponte 25 de Abril, julgamentos de assistentes sociais conservadores. Mas juntas, elas navegaram com o apoio de uma rede de mães lésbicas em Lisboa, que se reuniam em cafés para trocar fraldas e histórias. Um dia, em um piquenique no Monsanto, com a pequena Ana, nomeada pela avó Amália, correndo entre as flores, Beatriz sentiu paz. Isso é o verdadeiro romance, disse Sofia. Mas o destino, sempre dramático, reservava uma última prova. A chegada de Ana transformou a casa no bairro Alto em um caos adorável. Brinquedos espalhados como confetes de uma festa de São Martinho, risos e quando pelas paredes de azulejos, e noites insones pontuadas por canções de embalar misturadas a rimas de Luís de Camões adaptadas para crianças. Beatriz, agora mãe, ajustou sua persona de influencer, lives matinais com Ana fazendo caretas ao fundo, posts sobre maternidade que era em Portugal, destacando leis progressistas mas também lacunas, como creches inclusivas escassas no interior. Seus seguidores, muitos pais LGBTQ+, responderam com gratidão, criando comunidades online que se estendiam a encontros reais em parques de Lisboa. Sofia, com sua paciência de professora, equilibrava tudo. Aulas online para ter mais tempo em casa, lições de português para Ana, que misturava crioulo com sotaque lisboeta. Mamã Beatriz conta a história da sereia do Tejo. Pedia a menina e Beatriz inventava contos onde sereias lésbicas nadavam livres, inspirados nas lendas de Moras encantadas. Mas sob a superfície idílica, tensões borbulhavam. O ciúme de Beatriz, domado mas não extinto, manifestava-se em formas sutis. Uma olhada desconfiada quando Sofia saía para reuniões da universidade,
um suspiro ao ver comentários de fãs elogiando a beleza natural de Sofia em fotos antigas. É só insegurança, autodiagnosticava Beatriz, mas Sofia sentia o peso. O conflito escalou durante Natal em Braga, na casa de Dona Rosa. A família reunida, tias com mantas tecidas à mão, primos cantando canções de janeiras, era um microcosmo da sociedade portuguesa, calorosa, mas com tabus não ditos. Ana, com seus cachinhos afro e olhos curiosos, encantou todos, mas quando uma tia conservadora perguntou e o pai, o ar gelou. Sofia, defendendo, disse: "Nós somos as mães. Isso basta." Beatriz, bebendo aguardente para aquecer, explodiu mais tarde na cozinha. "Você sempre tem que ser a heroína? Deixa eu lidar com minha família." "Eu protejo nossa família", rebateu Sofia, a voz baixa para não acordar Ana. "Como você protege a tua imagem online, esquecendo que eu existo além da tela?" A briga terminou em silêncio frio, com Beatriz dormindo no sofá, acordando com ressaca emocional. No dia de Ano Novo, sob fogos em Guimarães, berço da nação, elas se reconciliaram com um beijo sob a chuva, prometendo terapia familiar. De volta, um novo golpe. A ex-gerente, solta sob fiança, lançou um podcast difamatório, a verdade por trás da influencer, alegando que o relacionamento de Beatriz era marketing gay para fama. Seguidores fiéis contra-atacaram, mas o dano estava feito, marcas hesitaram e Beatriz duvidou de si. "Sou só um produto agora?" Sofia, prática, sugeriu: "Vamos virar isso. Um documentário sobre nossa vida real." Elas contrataram uma cineasta que era de Coimbra, que filmou dias comuns. Beatriz cozinhando caldeirada com Ana, Sofia lendo mensagem de pessoa para a filha, passeios pelo oceanário de Lisboa onde Ana apontava peixes coloridos como amores do mar. O documentário Saudade de Nós estreou no Quer Lisboa, festival que enchia o bairro Alto de arco-íris. Críticos elogiaram um retrato humaníssimo do amor lésbico em Portugal contemporâneo. Mas o clímax pessoal veio quando Inês, agora aliada, apareceu na premiere. "Desculpem pelo drama passado", disse ela. "Eu sou só uma amiga. E feliz pelo vosso caminho." Beatriz, madura, abraçou-a. "Obrigada. O ciúme me cegou, mas aprendi." Com o sucesso, veio uma oferta tentadora. Beatriz para Los Angeles, uma campanha global. "Vai", encorajou Sofia. "Mas volta. Somos teu porto seguro." A separação temporária de estoas, chamadas noturnas com fuso horário bagunçado, Ana perguntando cadê mamã Beatriz, e Beatriz, sob holofotes hollywoodianos, sentindo vazio sem o cheiro de lavanda de Sofia. Lá conheceu uma produtora americana, charmosa mas superficial, que flertou abertamente. "Vocês portugueses são tão passionais", disse ela. Beatriz recusou, mas o incidente reacendeu inseguranças. "E se Sofia encontrar alguém estável enquanto eu brilho longe?" De volta, confessou tudo. Sofia riu. "Eu te esperei com vinho do Porto e fado. Ninguém substitui isso." Mas a traição maior veio da produção do documentário. A cineasta, por ganância, editou cenas para dramatizar o ciúme, adicionando diálogos falsos. Escândalo novamente, manipulação no Quer Lisboa. Beatriz sentiu-se violada, como se sua alma exposta fosse mercadoria. "Chega de expor-nos", declarou ela em uma live final. "Vamos viver offline por um tempo." Elas se mudaram temporariamente para uma casa em Óbidos, vila literária com muralhas medievais, onde o tempo parava. Lá, com Ana correndo por ruas de pedra, elas plantaram um jardim, rosas para paixão, oliveiras para paz. Óbidos era um sonho acordado, paredes brancas reluzindo ao sol, livrarias em cada esquina vendendo edições raras de autores portugueses, e o castelo onde rainhas outrora sonhavam amores proibidos. Beatriz, Sofia e Ana instalaram-se em uma casa de pedra com vista para campos de cerejeiras, um refúgio onde o mundo digital era um eco distante. Beatriz trocou o Instagram por um diário de coro, escrevendo versos como uma Sofia moderna. "No teu olhar, o Tejo encontra o Douro, rios de amor que não secam na saudade." Sofia lecionava remotamente aulas sobre literatura queer, citando autoras como Maria Isabel Barreno, da Nova Portuguesa.
Ana florescia, aprendendo a dançar vira com as vizinhas, suas tranças balançando como bandeiras de liberdade. As noites eram de contos à lareira, com Beatriz inventando heróis lésbicos que salvavam reinos com astúcia e beijos. Mas o isolamento trouxe demónios internos. Beatriz sonhava com a fama perdida, seguidores evaporando, marcas esquecendo. E se eu for irrelevante sem as luzes, confessava Sofia em sussurros. Sofia, por sua vez, lutava com o peso da maternidade sol durante as viagens mentais de Beatriz. Eu amo-te, mas preciso de ti presente, não na nuvem. O conflito culminou em uma tempestade literal, chuva torrencial isolando a vila, luzes apagando, e Ana com febre. Beatriz, em pânico, dirigiu sob o dilúvio para uma farmácia em Caldas da Rainha, escorregando na lama como sua confiança. De volta, encontrou Sofia acalmando Ana com canções de ninar cabo-verdianas herdadas da mãe biológica. Desculpa ser tão volúvel, disse Beatriz, ajoelhando ao lado da cama. O ciúme me faz duvidar de tudo. Sofia, exausta mas amorosa, respondeu: Nós somos humanas, Beatriz. Como os personagens de essa, falhas, mas redimíveis. A crise fortaleceu-as. Elas iniciaram um ritual, cartas semanais, escritas à mão, expressando gratidões e medos, inspiradas na tradição epistolar portuguesa de reis exilados. Beatriz escreveu: Obrigada por seres minha âncora no mar da vaidade. Sofia, grata pela tua luz, que ilumina nossas sombras. Com o tempo, notícias do exterior infiltraram-se. A ex-gerente condenada a serviço comunitário em uma ONG anti-bullying, o documentário reeditado e relançado como verdade nua, ganhando prémios no INDE Lisboa. Seguidores, pacientes, mandavam cartas físicas para Óbidos: voltem quando estiverem prontas. Portugal espera. Beatriz retornou devagar, posts esporádicos de livros lidos em Óbidos, receitas de ginginha caseira, fotos de Ana com livros nas mãos. A comunidade cresceu organicamente, valorizando a autenticidade sobre o espetáculo. Mas o drama final se aproximava. Durante o Festival Medieval de Óbidos, com cavaleiros e damas recriando eras passadas, Beatriz recebeu uma carta anônima: Sofia tem um segredo. Pergunto sobre a viagem a Coimbra no mês passado. O ciúme, como um dragão adormecido, ergueu a cabeça. Confrontou Sofia naquela noite, sob as estrelas medievais. É verdade? Outra traição? Sofia, chocada, revelou: a viagem era para uma consulta de fertilidade. Queria-te surpreender. Podemos ter outro filho, biologicamente meu, se quiseres. Beatriz caiu em prantos de alívio e arrependimento. Perdão. Meu ciúme é uma prisão que eu mesma construo. Elas queimaram a carta no fogo da lareira, um ritual de purificação inspirado em festas pagãs lusitanas. De agora em diante, confiamos cegamente, juraram. A gravidez de Sofia trouxe alegria, ultrassans no Hospital de Leiria, chás de bebê com amigas de Lisboa, Ana animada com a irmãzinha. Beatriz documentou com sensibilidade, focando na jornada emocional, não na performance. Quando o segundo bebê nasceu, uma menina chamada Luna, pela lua que testemunhava seus amores noturnos, o ciclo se fechou. Dona Rosa, agora avó orgulhosa, visitava semanalmente, trazendo mantas e aceitação tardia. 2 anos após o cancelamento fatídico da live, Beatriz e Sofia olhavam para trás como se fosse uma lenda pessoal, uma epopeia de ciúme e redenção, tecida com fios da tapeçaria portuguesa. A família agora completa vivia em uma casa maior nos arredores de Lisboa, perto do Cristo Rei, símbolo de proteção sobre o Tejo. Ana, aos 6, frequentava uma escola inclusiva onde contava histórias de 2 mamãs aventureiras. Luna, bebê risonha, mamava enquanto Sofia corrigia provas e Beatriz, de laptop ao lado, planejava seu próximo projeto. Um livro, Amores de Azulejo, memórias semifictícias de casais lésbicos através das eras lusas. A fama retornara, mas transformada.
Beatriz, com 500.000 seguidores fiéis, postava esporadicamente lives familiares cozinhando arroz de marisco com as meninas, reflexões sobre maternidade quer, colaborações com ativistas como as do ILGA Portugal. O ciúme? Uma cicatriz que coçava em dias ruins, mas curada pela terapia contínua e pela confiança forjada no fogo das provações. Um dia de outono, com folhas douradas caindo como confetes no Parque da Bela Vista, Beatriz organizou um piquenique para a comunidade LGBTQ+ local. Centenas vieram, casais jovens de mãos dadas, famílias como a delas, idosos que sussurravam finalmente ao verem o progresso. Sofia, com Luna no colo, discursou: "Nosso amor não é exceção. É o tecido da tapeçaria portuguesa, colorido, resiliente, eterno." Beatriz, emocionada, subiu ao microfone improvisado. "Lembro-me daquela live cancelada por ciúme bobo. Chocou vocês, chocou Sofia, chocou-me a mim. Mas foi o começo de uma jornada. Aprendi que o amor verdadeiro não é perfeito, é humano, como o fado, cantador para celebrar a alegria." Aplausos ribombaram, misturados a vivas e abraços. Inês, agora madrinha de Luna, ergueu um brinde com vinho de colares, pelo amor que vence sombras. Naquela noite, de volta para casa, com as meninas dormindo, Beatriz e Sofia sentaram-se na varanda, o Tejo refletindo as luzes da ponte. "Obrigada por nunca desistires", murmurou Beatriz, cabeça no ombro de Sofia. "Obrigada por me escolheres todos os dias", respondeu Sofia, beijando sua testa. O sol se pôs, tingindo o céu de laranja e roxo, como um azulejo vivo. Seu amor, testado por ciúmes, traições e o peso do mundo, emergia mais forte, um testamento humanista à capacidade do coração de perdoar, crescer, amar sem reservas. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, elas eram prova viva. O amor lésbico não era drama passageiro, mas sinfonia eterna, e quando pelas colinas como um fado de esperança. E assim, sob as estrelas indiferentes mas benevolentes, Beatriz e Sofia adormeceram, sonhando com tumorros cheios de risos, desafios e, acima de tudo, um à outra.